Fala galera, tudo bem com vocês? E a gente está aqui de novo em um novo bate-papo, só que hoje com o nosso vídeo número 24 para a gente falar da Psylocke, né? Hoje então é dia de a gente conhecer aquela figura da Psylocke. Bom, a introdução vai ser rápida aqui, porque eu já expliquei para vocês no vídeo passado, né, a questão da divisão em 2 vídeos, do porquê. Então assim, a gente vai começar aqui, eu vou trazer um material para vocês, vou falar um pouco da biografia dela, até que ela chegue naquele ponto de ser aquela Psylocke que está aqui na figura e que vocês mais ou menos conheceram no filme dos X-Men Apocalipse. E depois a gente vai conhecer a figura, tá? Queria só fazer um parênteses, eu sempre peço nos vídeos aqui para vocês participarem e ajudarem a gente a enriquecer os vídeos, né? Bom, a semana passada eu tive a participação de uma pessoa que acompanha aqui os nossos vídeos e fez uma observação muito legal. Ele falou para mim, você esqueceu naquela lista de todos os personagens, já que, né, eu pretendia mostrar todos os personagens que a Iron ia lançar, ele falou pra mim, você se esqueceu do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. Realmente, eu esqueci de colocar essas duas figuras que a Iron Studios vai lançar como sendo da coleção dos X-Men, tá? Aliás, um detalhe, ela já lançou a semana passada, quando ela anunciou o lote número 199, a Pise, né? Ela já lançou a figura do Mercúrio. Então é isso que eu falo, participa, ajuda a gente, de repente tem um detalhe ou outro ali que a gente realmente esquece, tá certo? Além disso, curte, compartilha, clica na sinetinha para ser avisado, se inscreva no nosso canal aí para a gente crescer cada vez mais, tá bom? Bom, agora então vou mostrar para vocês um pouco da biografia da Psylocke, vocês vão entender tudo que aconteceu com ela até que ela chegasse naquele ponto, daquele visual mais ninja, cheio daquelas tiras, e depois a gente volta a conversar, tá? Vai lá, dá uma olhadinha no material que é muito interessante. Bom galera, e mais uma vez a gente aqui batendo um papo sobre X-Men, só que dessa vez a gente vai focar na Psylocke. O verdadeiro nome dela é Elizabeth Braddock, ou como ela era comumente chamada nos gibis, Betsy Braddock. Assim como o Arcanjo, ela teve muitas aventuras na vida, até que ela se tornasse essa Psylocke que a gente conhece. Ela passa por várias fases e com essas fases vem também as suas mudanças no visual. Originalmente ela foi apresentada pra gente, né, na revista Capitão Britânia número 8, de dezembro de 1976, lembrando que a gente está falando de edição americana aqui. A Betsy Braddock era a irmã gêmea do Brian Braddock, o herói titular da série. Eles ainda tinham um irmão mais velho, Jamie Braddock. O seu irmão Brian é o herói Capitão Britânia, enquanto que a Betsy, ainda sem poderes nenhum nessa fase, trabalha como piloto de avião. Nessa edição, ela aparece pedindo a ajuda do Brian devido a um acidente que ocorreu com o Jamie. Bom, nessa mesma edição, o avião deles é atacado e a Betsy então é capturada e sofre controle mental pelo cientista chamado Dr. Sign. Ela chega inclusive a atacar o Brian em uma determinada parte da história. Várias edições mais tarde, após ela ser libertada pelo seu irmão, que foi ajudado pelo Capitão América nessa missão, a Betsy tem o seu primeiro incidente psíquico. Bom, ela deixa então o negócio de pilotagem e começa a trabalhar como modelo. E aí, com os poderes dela crescendo, ela acaba sendo recrutada pela Strike. A Strike era uma agência britânica similar, que fazia um trabalho muito similar ao que a SHIELD fazia nos Estados Unidos, né? Bom, depois de algumas aventuras, apesar de inicialmente ela recusar essa ideia totalmente, a Betsy acaba se tornando a Capitã Britânia e acaba assumindo o lugar do seu irmão. Tempos depois, ela é atraída por uma emboscada aí, aonde a mando da Vixen, né, que é uma líder de crime também aí, nesse universo, a Vixen manda o Mestre Assassino atacar a Psylocke. O Mestre Assassino espanca ela brutalmente e acaba deixando ela cega. Bom, a Betsy então acaba se casando e se muda para a Suíça, na intenção de se recuperar em paz e esquecer toda essa loucura que foi a vida dela. Mesmo cega, ela consegue levar uma vida normal, por causa dos seus dons telepáticos, mas a paz que ela tanto queria acaba não durando muito. A Betsy é então sequestrada pelo Mojo e pela Espiral. Ela acaba recebendo olhos artificiais e o Mojo a controla mentalmente e a nomeia Psylocke, para que ela estrele um dos seus novos programas de TV. Ela é então resgatada pelos Novos Mutantes e acaba escolhendo viver na Mansão Xavier, para melhor aprender a utilizar os seus poderes e ser treinada lá pelos heróis. Bom, durante o massacre dos Morlocks, né, o massacre mutante, aquela saga que eu já comentei no vídeo do Arcanjo, a Betsy permanece na mansão para formar um elo psíquico com os heróis e cuidar dos feridos que estão sendo deixados na mansão. Bom, ela acaba sofrendo um ataque do Dente de Sabre e luta, corre, tenta se esquivar dele, enfim, ela sobrevive ao Dente de Sabre,
percorrendo toda a mansão fugindo dele, até que ela alerta os X-Men mentalmente e o vilão é detido. Impressionados com a sua coragem, aí os X-Men acabam oferecendo para ela uma posição na equipe, que ela aceita, e aí ela adota o nome Psylocke oficialmente. Mais tarde, a Psylocke e os X-Men acabam dando as suas vidas numa missão para combater um vilão chamado de O Adversário. Mas são trazidos de volta à vida pela Roma, a filha do Merlin. Eles acabam ressurgindo na Austrália. Eles são dados oficialmente como mortos para o mundo, e eles decidem se manter incógnitos enquanto têm as suas missões e as suas aventuras. Nessa fase australiana, a Psylocke passa a usar o seu traje de capa e armadura que foi encomendado pelo Wolverine em Madripoor. Já que ela não tinha dons físicos, né, de luta, de força muscular, vamos dizer assim, ele acaba encomendando essa armadura para a proteção dela. E ela passa a utilizar essa capa e esse capuz juntamente com a máscara. Bom, vislumbrando a destruição dos X-Men remanescentes, né, os X-Men que ainda restam ali vivendo com ela na Austrália, ela convence todo mundo que a melhor solução é cruzar o Portal do Destino e receber uma nova vida, né? E assim todos eles o fazem, e ela também. Depois que ela cruza o Portal do Destino, a Psylocke reaparece em Madripoor, né, numa praia, com amnésia. Ela acaba sendo capturada pelo Matsuo Tsurayaba, que é o líder de uma facção criminosa chamada The Hand, e ele vê nela uma grande oportunidade. Ele decide que vai usar a Psylocke para salvar a Quanon, que é uma super assassina da sua gangue criminosa. E a Quanon se encontra em coma, depois de cair de um penhasco que teve dano cerebral, que ele causou dano cerebral. Com a ajuda da espiral, a mesma espiral lá do Mojo, ele troca as almas de corpos. Só que nesse processo, a espiral mistura propositalmente as suas mentes. Então cada uma delas acaba ficando com as mesmas memórias e os mesmos poderes telepáticos. A memória da Psylocke é então apagada e ela é dada ao Mandarim como presente. Ela agora se intitula então a Lady Mandarim. Mais tarde, quando a Psylocke enfrenta a Jubileu e o Wolverine, o choque de invadir a mente do Wolverine faz com que ela recupere a sua memória e a sua identidade, retornando aos X-Men logo em seguida, nesse visual que a gente conhece, que é o mais popular dela, e que inclusive é o visual utilizado na figura que a gente vai mostrar hoje. Um detalhe só que a gente vale a pena comentar, a Psylocke e o Arcanjo, num dado momento da história, eles têm um romance, né? Eles têm um envolvimento lá romântico. E coincidentemente, eles são as duas únicas figuras cujas bases acabam se unindo para formar um diorama, né? Será que foi coincidência? Será que foi por essa razão que resolveram colocar esses dois heróis juntos, formando esse diorama? Quem sabe? Agora a gente volta lá para o nosso papo para depois a gente ver a figura de perto. Fala galera, e aí? Curtiu a história dela? Eu confesso que eu, pessoalmente, quando eu comecei a ler X-Men, quando eu voltei a ler X-Men, porque eu já contei essa história lá, quando eu falei dos gibis de X-Men, quando eu voltei a colecionar X-Men no formatinho da Editora Abril, que eu colecionava Wolverine também, eu me deparei com essas histórias da Psylocke naquela fase Lady Mandarim. Sem saber quem ela era, sem saber o que tinha acontecido, porque a fase Betsy Braddock dela eu perdi nos gibis, né? Então, eu acompanhei os X-Men até um ponto, parei. Nisso, Elizabeth Braddock apareceu, participou, aconteceu tudo o que aconteceu aquela aventura que eles praticamente morreram. A fase australiana deles eu não acompanhei nos gibis, e quando eu voltei a colecionar, eu já vejo aquela ninja lutando com o Wolverine, até o momento em que, quando ela enterra a adaga psíquica na cabeça do Wolverine, e todas aquelas neuras, e tudo que o Wolverine já vivenciou, né, os fantasmas dele, eles passam a aparecer para ela e eles começam a enlouquecer. Então é um momento ali que o Wolverine consegue trazê-la de volta, né, para a memória dela, mas eu nem imaginava toda aquela história dela, a questão da troca dos corpos com a Quanon, que era a amante do Mandarim, enfim, né. Eu voltei a ler, ela virou um personagem importante, poderoso, bacana, legal, mas eu nem imaginava muito da história dela. Tempos depois, quando eu resolvi pesquisar, eu fui descobrir a troca dos corpos, etc. E eu achei muito interessante agora comentar isso com vocês, porque muitas pessoas, né, vários colecionadores mais jovens, eles viram a Psylocke a primeira vez no filme dos X-Men Apocalipse, né? Ela mal aparece, já é recrutada pelo Apocalipse.
vira uma vilã, ataca os X-Men, foge no finalzinho do filme, quer dizer, ela fica muito coadjuvante no filme, né? E ela é um personagem muito importante, muito relevante ali nas sagas dos X-Men, né? Então, eu achei muito importante, falei, não, eu vou contar essa história pra galera, eu vou trazer essa história e explicar pra galera quem ela foi, de quem ela era irmã, enfim, né? É muito relevante essa história dela para a consistência do personagem, né? Ela não é só aquilo que apareceu no filme, ela é muito mais, né? Mas enfim, bom, essa era a ideia, trazer esse material para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, como eu sempre falo, coloca no comentário lá embaixo do vídeo, tá? E agora, então, a gente vai dar uma olhada na figura em si, tá? Eu vou abrir a figura e depois vou colocar a figura junto com a figura do arcanjo para vocês verem que bonito que fica esse mini diorama daquela forma, tá bom? Então, bora lá para a bancada conhecer a figura de perto agora. Bom, galera, essa então é a caixa, né, oficial, que tem a foto aí da Psylocke. Essa é a parte da frente, né? Vamos dar uma olhadinha nos outros lados dela? Bom, galera, esse aqui é o isopor que protege a figura. Eu já tirei a fita que lacra essa caixa de isopor. E agora a gente vai abrir para ver como que a figura está disposta dentro, tá? Bom, galera, então como vocês podem ver, olha, a gente tem a base, como a gente já viu, né? Agora sem o papel. A gente tem o corpo da Psylocke aqui para ser encaixado na base. Aqui a gente tem o braço dela, esse braço aqui, o braço esquerdo, com a adaga psíquica. A gente tem ali a mão dela vazia e a gente tem dois formatos de katana, né? A gente tem essa katana comprida, que se eu for montar só o diorama da Psylocke, eu vou usar a katana comprida, porque ela vai atravessar para o outro lado. Se eu for montar junto com o diorama do arcanjo, eu vou precisar usar essa katana curta, para que ela não atinja, né? Não atrapalhe o encaixe da outra base, da base do arcanjo aqui, tá bom? Então essas são as partes aí da Psylocke. Agora a gente vai partir para montar essa figura. Bom, galera, então aqui estão as partes aí que compõem a Psylocke. A gente tem um ponto de encaixe aqui, que é esse pé dela de baixo. A gente tem um segundo ponto de encaixe, que é para esse outro pé. E a gente tem um furo aqui, que é onde vai entrar, vai entrar uma das katanas aqui, através da mão dela, né? Então vamos começar a fazer o encaixe da peça? Então, olha, eu vou encaixar o pé aqui de baixo. Pronto, olha. Eu já fiz o encaixe do pé aqui inferior e aqui do pé do meio aqui, né? Então a mão dela está livre. Como eu pretendo utilizar junto com o diorama do arcanjo, eu vou usar essa katana menorzinha aqui na mão. Então, olha, a gente passa através da mão dela aqui. E faz com que chegue ali no buraco, tá certo? Então aparece que ela está atravessando a mão, cortando a mão da sentinela. Depois, então, agora a gente vai encaixar a cabeça dela. Tá bom? E por último aqui, a gente vai colocar aqui o braço direito dela, que tem um ímã que ajuda a gente na montagem. E essa katana eu vou guardar. Bom, galera, agora a gente vai passear um pouquinho, então, olha, vamos olhar mais de perto aqui, tá vendo? Olha os detalhes, né? A katana de cima, olha só. Um rosto muito bonito para essa figura, né? Olha, os pés devidamente encaixados. E essa é a figura da Psylocke, tá certo? Bom, depois lá no perfil da Como Geek do Instagram, como sempre, eu vou postar as fotos mais detalhadas, mostrando em close, mostrando de longe, enfim, várias posições aí para todo mundo conhecer em detalhes, tá certo? Bom, galera, aqui eu coloquei então as duas peças juntas, né? E agora a gente vai juntar os dioramas. Percebam que essa base da Psylocke é um lado da mão e essa aqui é o outro lado de uma mesma mão, de um sentinela. Então, se a gente colocar as duas peças juntas, a gente meio que monta um diorama, como se ambos, né, estivessem atacando aí essa sentinela no mesmo momento aí, tá? O encaixe aqui não é perfeito, não é 100% perfeito. Então, olha, elas foram peças realmente pra gente até mostrar, de repente, independentes mesmo, né? Mas elas formam um pequeno diorama aí. Bem bacana a ideia, né? Como eu falei lá no material, considerando que a Psylocke e o Arcanjo tiveram uma fé, tiveram um romance, né? Foi legal eles terem colocado essas duas figuras juntas, tá certo?
Bom, a gente volta lá pro nosso bate-papo então para encerrar esse vídeo, tá bom? E depois, mais pra frente, como eu já falei, mais fotos, mais detalhes, mais vídeos lá no perfil do Instagram da Como Geek. Bora lá, galera! E aí, galera, curtiu a figura? Muito bonita, né? E quando a gente coloca as duas juntas, que elas formam esse mini diorama, nossa, é de babá. Bom, eu sou fã de X-Men, né? Então, assim, eu sou muito suspeito pra falar. Eu gosto meio que de tudo sobre eles, né? Até assim, se a gente parar pra pensar, né? O gibi tem uma linha de história, os filmes têm outra linha de história, mas eu assisto todos os filmes e eu coleciono os gibis. E tudo bem, né? São adaptações, são reinterpretações e a gente vai entendendo tudo isso e vai se divertindo com as duas coisas, né? Com tudo que sai sobre eles aí, tá bom? Bom, esse era o propósito do vídeo de hoje, mostrar para vocês esse diorama muito legal aí. Eu vou pedir de novo para vocês, se inscrevam no nosso canal, clique, compartilhe e acima de tudo participe, a exemplo do que eu contei para vocês aí no começo do vídeo, tá certo? Dá uma dica pra gente, fala alguma coisa que a gente esqueceu, ajuda a gente a enriquecer, tá? Bom, logo logo no Instagram, essas fotos desse diorama e da Psylocke vão estar lá no canal no perfil da Como Geek no Instagram, vários ângulos, várias fotos, vídeos, etc, como eu sempre faço, tá certo? Por hoje a gente fica por aqui, obrigado pela atenção mais uma vez e espero você no próximo vídeo, nosso vídeo número 25 na semana que vem. Até lá então, tchau, tchau!